foi um antigo patriarca mencionado no livro de Gênesis. Ele é descrito como o filho de Jared e o pai de Matusalém. A passagem mais significativa sobre Enoque encontra-se em Gênesis 5, 21 ao 24. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o havia tomado para si. Essa passagem indica que Enoque teve uma comunhão íntima com Deus. Diferentemente das pessoas comuns de sua época, ele não experimentou a morte física, mas foi levado por Deus. Por causa disso, Enoque frequentemente é associado com a ideia de ter sido arrebatado ou levado diretamente para a presença de Deus. Origem do livro de Enoque. O livro de Enoque, também conhecido como Enoque 1, é um antigo texto judaico, apócrifo, atribuído ao personagem bíblico Enoque, bisneto de Adão. Ele é composto por várias partes, com diferentes datas de composição, mas a maioria dos estudiosos acredita que foi escrita entre o século III a.C. e o século I depois de Cristo. A obra possui grande importância para alguns grupos religiosos e foi preservada em várias versões, sendo mais conhecida na tradição etíope. No entanto, não faz parte do cânon aceito pela maioria das igrejas judaicas cristãs. Segredos do livro de Enoque. O livro de Enoque é um dos textos religiosos mais antigos e misteriosos de todos os tempos, que possui muitas profecias, revelações e relatos sobrenaturais, inclusive envolvendo anjos, gigantes e alienígenas. Esta obra é tão espantosa que muitas pessoas acreditam que ela foi banida da Bíblia por revelar segredos místicos que envolviam a criação do mundo por parte de Deus. Uma das coisas que mais chamam a atenção nessa obra teria acontecido antes do dilúvio. De acordo com o livro, cerca de 200 anjos do céu desceram à terra para se casar com as mais belas mulheres. E foi desse tipo de relacionamento que nasceram os Néfilis, gigantes que povoaram o mundo até a construção da Arca de Noé. Esses anjos também teriam ensinado às suas esposas as artes da feitiçaria e do ocultismo, além de mostrar aos homens como dominar as técnicas para lidar com o ferro, esculpindo escudos e armas para enfrentar os seus inimigos. E, por fim, mostraram aos humanos como cultivar a medicina a partir de raízes de plantas. Ainda de acordo com o livro, por causa dessa interferência em sua criação e o aumento da maldade e a falta de fé no mundo, o Senhor enviou uma legião de anjos do céu que derrotou os rebeldes e os expulsou para as trevas. Em seguida, Deus mandou o dilúvio e acabou com a raça humana, poupando apenas Noé e seus familiares. E é essa narrativa que muitas pessoas acreditam que o livro de Enoque, na verdade, traz comprovações sobre a existência de alienígenas. De acordo com esse pensamento, Deus não permitiu que o livro de Enoque fizesse parte da Bíblia e desaparecesse, porque os anjos caídos do céu eram, na verdade, extraterrestres, que se infiltraram na raça humana para estabelecer suas raízes e realizar experimentos genéticos por toda a galáxia. Em outros trechos, o livro descreve Enoque como um viajante celestial que ia e voltava do céu, com segredos divinos revelados a ele por Deus. Entre eles estavam detalhes sobre a criação do mundo, a vinda do Messias à Terra e o fim dos tempos. Mas, afinal de contas, será que tudo isso é verdade?
Por que motivo Deus esconderia um livro de um homem que ele amou tanto ao ponto de levar ao céu ainda em vida? E se ele é considerado um livro escrito sem inspiração divina, por que teria sido citado pelo apóstolo Judas em sua carta no Novo Testamento? Bem, diferente do que muitos acreditam, Judas não mencionou nenhum livro de Enoque. Ele lembra sim de uma fala daquele homem, porém, em momento algum, ele fala de alguma obra supostamente escrita pelo bisavô de Noé. Vamos ler juntos o que Judas realmente disse. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falarem contra ele. Os cristãos dos primeiros anos, depois da morte de Cristo, eram guiados pelos livros canônicos, ou seja, que foram inspirados por Deus. E quem o direcionou a crer assim foi o próprio Deus. Está muito claro que o livro de Enoque não foi inspirado pelo Senhor, nunca fez parte da Bíblia e contém muitos textos que vão contra a palavra de Deus. E esse livro não foi escrito pelo Enoque que conhecemos da Bíblia. Essa obra foi criada por alguém que queria se passar por ele. Essa pessoa deve ter ouvido algumas lendas a respeito de Enoque, criado outras e as colocou em papel. A verdade é que não existe nenhuma evidência de que Enoque tenha deixado algum livro. Existem muitas provas da inspiração divina em toda a Escritura Sagrada. Nela você encontra detalhes de situações em que os próprios autores não estavam presentes, ou que se tratavam apenas de algo que vinha do coração de Deus. Confiar em registros científicos, históricos ou arqueológicos que mudam a cada nova descoberta, ou em textos que não passaram pela consulta dos primeiros cristãos, colocará você em terreno perigoso e longe da palavra do Senhor. A verdade é que muitas das pessoas que falam sobre o livro de Enoque ou outros livros apócrifos nunca nem leram todos os livros inspirados pelo Espírito Santo que estão na Bíblia, ou então leram, mas não absorveram o que eles dizem. Afinal, Cristo disse que se conhecermos a verdade nos libertará. E aí, você gostou de saber das curiosidades sobre o livro de Enoque? Se gostou, curte, comente e compartilhe para ajudar no crescimento do canal. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.